Olá pessoal, mais um módulo do nosso curso e nesse módulo a gente vai falar especificamente sobre como consolidar recursos e como consolidar projetos no MS Project. O que eu quero dizer com consolidar recursos e projetos? No nosso caso, consolidar recursos é quando eu pego um arquivo e transformo esse arquivo num pool de recursos. E o que é pool de recursos? É quando eu unifico os recursos de vários projetos. Então imagina que na sua empresa, vamos pensar numa construtora, você executa várias obras simultaneamente. E muitos dos recursos que você utiliza nessas obras são os mesmos entre elas. Por exemplo, digamos que você tem uma equipe de pedreiros. Esses pedreiros podem trabalhar em 3 obras diferentes que estão acontecendo simultaneamente, claro que eles vão intercalando entre elas. Então imagina um cenário em que você consegue, em um único arquivo, ter todos os recursos que estão disponíveis para todos os seus projetos. Dessa forma a gente consegue unificar as informações de recursos. E quando eu falo sobre consolidar projetos, eu estou falando especificamente de como a gente vai, em um único arquivo do Project, ver todas as tarefas de mais de um projeto. Isso também é uma ferramenta muito boa e muito eficaz para a gente gerenciar de uma forma macro ou global todas as informações que nós temos nos nossos planos de projeto. Bom, para a gente começar a entender, nas primeiras aulas a gente vai falar especificamente sobre consolidação de recursos e como que eu faço para criar um pool de recursos no MS Project para a gente trabalhar com recursos compartilhados entre vários projetos. Bom, aqui na tela do meu computador eu tenho 2 arquivos, tá? Projeto 1 e o projeto 2. Esses 2 projetos são exemplos de construções em que eu vou colocar todos os recursos em um único arquivo. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir os 2 projetos que eu tenho. Eu vou abrir aqui o projeto 2 também. Beleza, então eu tenho aqui o projeto 1 e o projeto 2. O que eu quero? Eu vou vir aqui agora na guia Exibir, Planilha de Recursos. No projeto 1 eu também vou vir em Exibir, Planilha de Recursos. E aqui eu vou fazer um negócio. Na guia Exibir, em Janela, eu tenho essa opção aqui, que é organizar. Ele vai organizar as janelas do Project que estão abertas. Então eu vou clicar aqui e olha só, eu consigo ver os 2 projetos que estão abertos lado a lado dentro da mesma tela. E eu quero que vocês vejam porque no meu projeto 2 eu tenho uma determinada lista de recursos e no meu projeto 1 eu tenho uma outra lista de recursos. Você vai perceber que alguns recursos são idênticos, por exemplo, o recurso arquiteto, ajudante, por exemplo, eu tenho ajudante aqui também no projeto 2. Pedreiro, eu também tenho aqui no projeto 1 e no projeto 2. Bom, esses 2 projetos são de uma mesma organização. Então, vamos pensar o seguinte. Como aqui não aparece na coluna indicadores nenhum sinal de superalocação, significa que está tranquilo, eu tenho pedreiros suficientes, ajudantes suficientes, mas será que, quando eu olho para todas as minhas obras que estão acontecendo simultaneamente, será que tem alguma superalocação? Será que eu estou tendo algum problema em relação a isso? Então, só utilizando um pool de recursos, de forma a consolidar os recursos de vários projetos em um mesmo arquivo, é que a gente vai descobrir isso. Tá? Então, como é que eu crio um pool de recursos? Olha só, eu vou vir aqui na guia Arquivo, Novo, e eu vou criar um projeto vazio. E eu vou salvar esse projeto vazio. Vou vir aqui em Salvar, vou salvar ele dentro aqui da minha pasta, e eu vou chamar ele de Pool de Recursos. Eu sempre recomendo que você coloque o nome do pool de recursos, começando com pool de recursos para você identificar esse arquivo, tá? Então, eu vou colocar assim, pool de recursos dos meus projetos. E aí, no seu caso, você vai nomear isso de uma forma que fique mais fácil de identificar do que você está falando. Então, eu vou salvar esse arquivo.
E aqui eu vou vir mais uma vez em exibir, organizar. E olha só, eu tenho aqui o meu arquivo pool de recursos, aqui o meu projeto 2, aqui o meu projeto 1, beleza? Eu estou utilizando esse modo de visualização só para vocês verem o que vai acontecer. No meu arquivo pool de recursos, eu vou vir aqui em planilha de recursos. Para você ver que nós não temos nenhum recurso dentro desse arquivo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou compartilhar os recursos que eu tenho em cada um dos projetos para o meu pool de recursos. Isso é bem simples. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar um desses projetos. Então eu vou clicar aqui em projeto 1. Quando aparece esse ícone, significa que esse é o projeto desses todos que estão abertos aqui na tela que está selecionado. Você pode conferir inclusive aqui em exibir. E quando eu clico aqui em alternar, você vai perceber que tem uma marcação aqui, ó, projeto 1 está selecionado. Então, com o projeto 1 selecionado, eu vou vir aqui na guia recurso, pool de recursos, compartilhar recursos. E com quem eu vou compartilhar os recursos do projeto 1? Com o arquivo pool de recursos. Olha só, ele vai me mostrar os outros dois arquivos que estão abertos, o projeto 2 e o pool de recursos. É no pool de recursos que eu quero compartilhar. Então, eu vou selecionar e vou clicar em OK. E olha só, todos os recursos que estavam cadastrados no meu projeto 1 agora apareceram dentro do arquivo pool de recursos. Fantástico! Agora eu vou selecionar o projeto 2, então vou dar um clique aqui, apareceu o ícone, significa que ele está selecionado. Vou vir aqui na guia recurso, pool de recursos e compartilhar recursos. Mais uma vez eu vou selecionar usar recursos e ele vai aparecer a opção de pool de recursos. Perceba que não apareceu o projeto 1, por quê? Porque o projeto 1 já está compartilhando recursos com o pool de recursos. Portanto, ele nem deixa habilitada essa opção para a gente. Então, eu vou selecionar pool de recursos. É importante que você deixe marcada a opção o pool tem prioridade, porque assim, quando você criar outros projetos que vão compartilhar dos recursos que estão dentro do pool de recursos, eles vão ter prioridade no caso de acontecer algum conflito de informações entre o projeto que está compartilhando os recursos do pool de recursos. Tá bom? Então eu vou clicar em OK. E olha só, você percebeu que apareceram mais algumas tarefas e olha que interessante. Apareceu aqui uma superalocação no meu arquivo pool de recursos, o ajudante. Antes de fazer esse compartilhamento entre recursos de projetos diferentes, eu não sabia na minha construtora fictícia que o ajudante estava superalocado. Com o pool de recursos, eu percebo que está acontecendo uma superalocação. Portanto, esse é o método que eu utilizo para criar um pool de recursos. Primeira coisa, você vai criar um arquivo e vai chamar ele de pool de recursos da sua empresa. Depois, você vai em cada um dos projetos que você tem em andamento e na guia recurso, pool de recursos, você compartilha as informações com o arquivo pool de recursos. Aí você deve estar se perguntando, beleza, eu já tinha 2 projetos, esses projetos já tinham recursos e eu compartilhei com um pool de recursos que agora agrupou todos os recursos existentes. E se eu tiver um novo projeto? Vamos ver como é que funciona? Olha só, eu vou vir aqui em Arquivo, Novo, e vou criar um novo projeto vazio. Esse novo projeto vazio, eu vou salvar para ficar mais fácil, eu vou salvar como projeto 3. E vou salvar aqui. Beleza. Olha só, na guia exibir, planilha de recursos, eu não tenho nenhum recurso nesse projeto 3, mas esse projeto 3, digamos que vai ser mais uma obra que eu vou começar. Então eu vou vir aqui em recurso e eu quero que todos os recursos que estão lá no pool de recursos também estejam compartilhados com esse projeto. Então eu vou vir aqui em pool de recursos, compartilhar recursos, usar recursos do pool de recursos. Agora tem uma coisa interessante. Como o pool de recursos já está agrupando todos os recursos do projeto 1 e 2, todos aqueles recursos vão aparecer aqui no meu projeto 3.
E se eu tivesse um recurso dentro do meu projeto 3, ele também iria para o pool de recursos. Vamos fazer um teste? Eu vou cancelar, vou criar aqui um recurso que vai ser recurso C, para a gente saber que esse recurso está saindo desse meu projeto 3. Tá? Vou colocar, em vez de C, eu vou colocar 3. E eu criei um recurso. Então, eu vou vir agora em recurso, pool de recursos, compartilhar recursos, usar recursos do meu pool de recursos. Vou clicar em OK e olha só, ele puxou para dentro do meu novo projeto todos os recursos que eu já tinha no meu pool de recursos. Agora, eu quero saber se esse recurso 3 que está compartilhado também apareceu no meu pool de recursos. Então, eu vou selecionar aqui o arquivo pool de recursos. E olha só, no meu arquivo, deixa eu ver aqui se está tudo certinho, vamos lá. Aqui, beleza. Então, está aqui o meu arquivo pool de recursos e olha só, esse novo recurso foi inserido dentro da nossa planilha de recursos do pool de recursos. Agora vem a parte mais importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Esse meu pool de recursos, ele tem agora projetos de onde ele busca informações dos recursos desses projetos. O pool de recursos não serve para você criar um plano de projeto nele, listar tarefas, durações, criar vínculos entre essas tarefas. Não. Esse arquivo que a gente criou, pool de recursos, ele serve apenas para agrupar as informações dos diversos recursos de outras obras. E agora, ao invés de inserir um recurso em cada um dos projetos que eu tenho, eu posso simplesmente vir aqui no meu pool de recursos, colocar aqui um novo recurso. Digamos que esse recurso é do tipo trabalho, que a taxa padrão é de R$50 por hora. Quando eu faço isso e eu vou nos meus outros projetos, olha só, automaticamente tudo que eu colocar no pool de recursos vai começar a aparecer em todos os projetos. Isso facilita demais o gerenciamento de vários projetos que acontecem dentro de uma organização. Esses outros projetos, que é onde efetivamente existe lista de tarefas, vínculos, durações e tudo mais, a gente vai chamar eles de planos participantes. Então eu tenho um pool de recursos, onde eu centralizo todas as informações de recursos, e eu tenho os meus planos participantes, que são os projetos, né, de várias áreas de atuação da sua empresa. No caso nosso aqui de exemplo, uma construtora, as várias obras. Dentro de uma organização maior, poderiam ser projetos de cada departamento, de cada ação de departamento que está sendo desenvolvido um projeto. Beleza? Tem mais coisa para a gente ver agora quando a gente está trabalhando com pool de recursos. Nós veremos isso na próxima aula.